Senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentá-los, cumprimento a todos e a todas que acompanham pelos meios de comunicação e quero cumprimentar aqueles e aquelas que comparecem a esta sessão no dia de hoje, em especial os nossos vereadores de Maripá, aqui acompanhando o vereador Soimar de Maripá. E eles vêm à Assembleia Legislativa sempre trazendo reivindicações de Maripá. E desta vez, além de fazer reivindicações a favor de Maripá, traz um convite que eu quero mostrar aqui. É um convite para o aniversário de 28 anos do município de Maripá. Um município importantíssimo do estado do Paraná, que é a capital das orquídeas e da tilápia. Então, o município que tem uma das maiores rendas per capita, né, do Brasil, né, mais de R$25 mil a renda per capita, tem um PIB também grande proporcionalmente, o IDH é elevadíssimo, então, um município que orgulha o Paraná e o Brasil. Então, fica aqui o convite, com certeza estarei lá participando desta festa bonita, e queremos levar, mais uma vez, nossa homenagem a Maripá. Parabéns aos vereadores e à população de Maripá. Senhor presidente, senhores deputados, hoje, de fato, é um dia importante em que o Supremo Tribunal Federal se reúne para tomar uma decisão. Tardiamente, porque a OAB, já em 2017, ingressou com uma ação solicitando que o Supremo fizesse, então, a chamada ação de declaração de constitucionalidade, ação número 44. Mas o PEN também, deputado missionário Arruda, que Vossa Excelência é filiado a ele, ingressou com uma ação 43, um pouco antes da OAB, para invocar a Constituição, solicitando que o Supremo proíba prender brasileiros condenados em segunda instância, invocando aí a OAB e o PEN a presunção da inocência, que é assegurada na Constituição brasileira, que nenhum brasileiro pode ser preso antes do seu processo transitar em julgado. E se condenado, aí sim, pagará pela pena que lhe é imputada. Então, o Supremo já deveria ter analisado essas duas ações. O relator dessas ações é o ministro Marco Aurélio, e ele tem reivindicado que o Supremo analise. E a presidente do Supremo tem se negado a convocar o plenário para decidir, porque o Brasil precisa de uma decisão. Porque não pode alguns ministros darem habeas corpus, soltarem alguns, e outros não, outros negarem. É preciso pacificar, porque em 2016, por conta de uma decisão de São Paulo, que foi parar no Supremo, de condenação de alguém acusado de assalto. E aí o Supremo entendeu que deveria autorizar a prisão após a condenação em segunda instância. Mas a OAB reagiu. O partido do missionário Arruda reagiu. E as duas ações estão prontas para serem analisadas no seu mérito no pleno do Supremo. E isto vale para todos os brasileiros, não é para um ou para outro. Como o Supremo
falhou, atrasou, entrou então a solicitação da defesa do ex-presidente Lula com o pedido de habeas corpus preventivo. E aí marcou-se o julgamento desse habeas corpus. Mas o que é importante é julgar estas duas ações, porque daí não precisaria julgar o habeas corpus do ex-presidente Lula. Porque pacificando que vale a Constituição, ou pacificando que a Constituição não vale, e que daqui para frente, independente de qual brasileiro apelar ao Supremo, todo condenado em segunda instância será preso. Então veja, é um dia importante, qualquer decisão do Supremo vai balizar todas as demais decisões daqui para frente. Nesse momento, é o habeas corpus do ex-presidente Lula que está em julgamento. Eu também me filio à tese da OAB. A OAB não é partido e não entrou com uma ação agora. Entrou logo após o Supremo ter permitido a prisão, após condenação de segunda instância, de um condenado no estado de São Paulo. Então, é preciso que a gente tenha todo o cuidado. E muitas vezes, a gente vê alguém invocando alguns países. Mas é importante dizer que a nossa Constituição, nesse quesito, e também o nosso Código Penal, nesse item, é muito semelhante ao da Alemanha. Portanto, não permite a prisão após julgamento e condenação de segunda instância. E dizer que o ex-presidente Lula, de fato, já provou sua inocência e que há uma insistência para que ele não dispute as eleições deste ano. E nós entendemos que o ex-presidente Lula foi um grande deputado federal constituinte, trabalhou muito para que essa Constituição que defendemos como cidadã fosse aprovada, e depois, como presidente da República, buscou implementá-la. E vários dos direitos contidos na Constituição, que ele trabalhou para aprovar, saiu do papel. Por isso que o Brasil, que tinha um PIB de 1,4 trilhão, que era chamado de PIBinho, saltou para um PIB de aproximadamente 6 trilhões em pouco tempo. E a economia nossa, que era a 16ª, saltou para a 7ª maior economia do planeta. O FMI, que cobrava o Brasil, envergonhava o povo brasileiro, porque ditava ordens aqui dentro, e o Brasil tinha já uma desesperança, porque achava que nunca ia pagar o FMI. O Lula quitou no primeiro mandato e ainda emprestou 10 bilhões para o FMI. Hoje o Brasil é credor do FMI, ao contrário de ser subjugado e pisado pelo FMI. Não preciso fazer a defesa do ex-presidente Lula. A maioria da população brasileira, em pesquisa, está dizendo que se ele for candidato, vota e elege ele novamente para presidente da República. Então veja que se tem algumas manifestações, e tem, mas quando se faz pesquisas, se observa que a maioria da população não está a favor do que está sendo feito contra o ex-presidente Lula. E quer ele presidente da República. Nós também, aqui, desta tribuna, já falamos. O ex-presidente Lula foi o maior e melhor presidente da República do Brasil. A direita e a extrema-direita, como
invoca o missionário Arruda, o Brasil... Para concluir, por favor, 1 minuto. Governou o Brasil por 502 anos, desde 1500. E o que fizeram para o Brasil, para o povo brasileiro? Então veja que em pouco tempo, Lula e Dilma fizeram uma mudança muito importante a favor do povo brasileiro. Por isso, o Brasil, ele avançou, distribuiu renda, gerou emprego, e a presidente Dilma foi reeleita, e o primeiro ano do seu segundo mandato foi sabotado. Ela não conseguiu governar. Os que sabotaram foram às ruas, convenceram a população naquele momento, e passaram a governar o Brasil com um golpe. E estão fazendo a exclusão, empobrecendo o Brasil e o povo brasileiro. Por isso que nas pesquisas de opinião pública, o Lula está disparado. Para concluir, por favor. Para concluir, senhor presidente, quero aqui acreditar que o Supremo fará um julgamento justo e que o ex-presidente possa ser candidato, presidir o Brasil mais uma vez, para voltar a desenvolver o nosso país.